vamos começar aqui o assunto, vamos trazer um assunto bastante interessante. Estamos repetindo, né? Estamos de quarentena, né? Trazendo um assunto aí de diabetes, né? Em pacientes que querem fazer implantes dentários. É um assunto aí de grande importância porque os pacientes diabéticos, né, nós precisamos ter um atendimento totalmente diferenciado para quem precisa fazer implantes dentários e tem, né, a tão famosa diabetes aí. Vamos esperar o pessoal entrar aí na live. Vamos lá, vou trazer alguns números aqui, pessoal, bastante interessante, né? 17 milhões de pessoas, é um número muito alto, possui diabetes aqui em todo o território nacional no nosso Brasil, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. Olha que número expressivo, 17 milhões de pessoas possuem diabetes aqui no nosso país, aqui no Brasil. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, hoje é o Dia da Saúde, né, saúde para todos nós, aí um brinde, né, a saúde de todo mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 422 milhões de pessoas possuem diabetes no mundo inteiro. É um número muito alto, né, pessoal? E apesar da ligação, muita gente associa diabetes com açúcar, né? Glicose e açúcar. E muita gente esquece que a principal causa, né, que causa a diabetes é a obesidade, pessoal. É preocupante. E a doença pode ter alguns sintomas que nós temos que prestar atenção, que pode ser um fator que você está adquirindo a diabetes. Ir ao banheiro com muita frequência, urinar com muita frequência, a visão ficar um pouco embaçada também pode ser um fator preocupante, fraqueza diária, já acordar cansado, passar o dia cansado, não acordar bem, esse pode ser um fator também que nós temos que ficar preocupados, pessoal. Todo mundo sabe, né? Existe dois tipos de diabetes, existe a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Nós temos que prestar atenção porque uma é mais agressiva, né? A outra atinge mais as pessoas jovens e crianças. E para quem quer fazer um implante dentário, né, precisa estar atento nessa questão de qual tipo de diabetes que o paciente tem. Existe a diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, né? Ela aparece geralmente na infância, na adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos também. Esse tipo é tratado com a reposição diária de insulina, com medicamentos, planejamento, atividades físicas que ajudam a controlar os níveis de glicose do paciente, tá bom? Então a tipo 1 ela é menos agressiva, tá? Então vamos entrar aqui já na tipo 2, quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina, né? Produz a insulina insuficiente para controlar a taxa, né, de insulina no sangue, né, de açúcar no sangue. Esse tipo é principalmente causado pela obesidade, você adquire ao longo da vida, tá bom, pessoal, a tipo 2. E ela se manifesta mais em adultos, né, pode acometer também em crianças, é mais raro, e precisa de medicamentos como glifage, metformina, uso de insulina também, tá? Então a 2 é mais agressiva e que atinge o público que quer fazer os implantes dentários. Olá, Alessandra, tudo bem? A Alessandra que entrou na live. É o sonho da minha mãe, minha sogra fez e tem diabetes, mas mesmo assim a minha mãe morre de medo e ela toma insulina. Alessandra, é importante essa preocupação porque para quem tem diabetes, o tratamento tem que ser diferenciado, viu, Alessandra? Pelo fato de nós dentistas, temos que atuar juntamente com o médico, com o endocrinologista, juntamente com o nutricionista. Se a diabetes dela estiver controlada, tomando medicamento, ela estiver saudável, ela pode realizar o tratamento com implantes tranquilamente, tá bom? Porque a taxa de sucesso para quem tem diabetes e quer fazer os implantes, ela é semelhante ao paciente saudável, tá bom? Se ela estiver controlada. Respondi? Legal, Alessandra, vai mandando perguntas para mim. Quero mandar um abraço para a Su Kramer também que está na live. Então nós já explicamos aí a diabetes tipo 1, que é menos agressiva, e a diabetes tipo 2, que atinge mais as pessoas que querem fazer implantes dentários, que são os adultos, pessoas da terceira idade, tá bom? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho quais são os fatores de risco para pacientes que podem adquirir a tão famosa diabetes. Então pode ser a genética, problemas hereditários,
sedentarismo, pessoal, idade, colesterol alto, pressão alta também pode ser um fator predominante, fumar, né, o ato de fumar também pode causar a diabetes, tá bom? E muita gente pergunta, até para mim no consultório, para a doutora Júlia, que é minha sócia, eu não me apresentei no começo aqui, eu sou dono da Oralci Implantes aqui de São Carlos, a doutora Júlia é minha sócia aqui, é um enorme prazer fazer parte da Oralci Implantes, a número 1 do Brasil. Muito obrigado, Alessandra, e estou trazendo aqui um assunto bastante interessante para vocês. E uma pergunta que acontece lá no consultório, na hora que a gente está avaliando o paciente pergunta, pô, eu tenho diabetes, doutor, ela tem cura? Ela não tem cura, pessoal, mas ela tem o controle, tá bom? Com o diagnóstico precoce, o paciente pode reverter a situação de acordo com o médico, com o endocrinologista, fazendo o tratamento. E olha que interessante, quando ela é diagnosticada, pessoal, você foi diagnosticado com diabetes, essa doença ela pode estar presente há mais de 9 a 12 anos de forma silenciosa no seu corpo, agindo silenciosamente. Olha que interessante esse dado. E a diabetes está associada diretamente ou indiretamente com a alimentação de você, do paciente que está me ouvindo nesse exato momento. Como diz o velho e bom ditado, a saúde começa pela cavidade bucal, não é verdade? E vamos lá. E muitos diabéticos se perguntam, será que eu posso fazer o tratamento com implantes dentários? Será que eu vou conseguir avançar as etapas? Será que eu vou conseguir fazer a cirurgia? Será que eu vou conseguir instalar o implante? Será que vai dar certo? Será que eu não vou perder esse implante? Não vai dar hemorragia? Então são fatores aí de grande importância. O paciente tem que se preocupar mesmo, você que tem diabetes está me vendo nesse exato momento, tem que cobrar o seu dentista, cobrar o seu médico, porque você merece um atendimento totalmente diferenciado, para não ter problemas durante o tratamento e você não perder os implantes, né, ficar com trauma e por aí vai, tá bom? E antigamente, pessoal, diabéticos eram vistos como fator de risco para fazer implantes dentários. E hoje, com estudos recentes, pacientes que têm diabéticos se beneficiam totalmente do tratamento com implantes dentários. Sabe por quê? Porque eles conseguem se alimentar bem, tá bom? Alimentos saudáveis, tá bom? E o que acontece com um paciente que usa dentadura? A tão famosa dentadura, né, ela é de resina, muito utilizada até hoje, muitos pacientes usam a dentadura, ela é bonita, linda, dá para fazer um trabalho super legal, só que dentaduras e ponte móveis, essas que tem grampinhos, que ficam presas na boca e tal, ficam presas no dente, elas são um pouco restritas, né? E os alimentos saudáveis e ricos em proteína, em fibras, em frutas, ficam de lado. Não, porque o paciente não tem segurança para se alimentar, não tem segurança para sorrir. Então, ele se priva de comer os alimentos saudáveis para comer alimentos mais moles, como batata, carboidrato, macarrão, bolo, que são ricos, né, em carboidratos e açúcares, né? Então isso aumenta totalmente a diabetes. E eu vou contar uma história aqui para vocês. A Alessandra aqui mandou mais uma mensagem. De nada, Alessandra. Vai mandando mais pergunta para nós, será um prazer responder. Vou contar uma história aqui para vocês do Antônio Carlos, né, um paciente nosso. Acho que ele está vendo a live, quero mandar um abraço. Antônio Carlos Tucura. Ele procurou a clínica Oralci Implantes. Estava um pouco obeso, né? Nós percebemos isso quando ele foi fazer a avaliação. E ele abriu o jogo para nós. Olha, doutor, eu possuo diabetes tipo 2, tal, já faz uns 10, 15 anos. Eu tento me cuidar, tomo medicamento, troco medicamento, vou no médico e ela oscila, né? Então ela fica entre 150, 120, 200, 300. E quando eu fui fazer um exame no paciente, glicose em jejum, que é o exame mais simples de ser feito, nós constatamos que a diabetes dele naquele momento da avaliação estava 400. Falei, nossa, senhor Antônio, você não pode fazer o tratamento com implantes dentários. Nesse exato momento você não pode fazer o tratamento com implantes dentários, você vai perder o implante, tá bom? E
Fizemos os exames de imagem, raio-x, tomografia, fizemos tudo que é necessário para a gente fazer um diagnóstico bem preciso. E encaminhamos ele para nutricionista, juntamente com o médico, para fazer um diagnóstico junto com o dentista para ver o que a gente poderia fazer para o paciente fazer o tão sonhado implante dentário e recuperar uma qualidade mastigatória, recuperar a função mastigatória, se alimentar bem. E nós conseguimos, juntamente com o médico, o nutricionista, conversando com ele, nós conseguimos trazer a diabetes dele para um número um pouquinho mais próximo da normalidade. Nós conseguimos fazer a instalação dos implantes dele com 150, 140, então ele não conseguimos descer mais a diabetes dele. Por quê? Porque ele não estava conseguindo se alimentar. Olha que interessante, pessoal. Então ele não estava se alimentando bem, mesmo assim ele sentia dificuldade, ele usava 2 dentaduras, então ele tinha super dificuldade para se alimentar. Daí nós decidimos fazer a cirurgia nele, as cargas imediatas, fizemos em cima, embaixo, tratamento superior e inferior, colocamos os dentes e ele teve um pós-operatório super tranquilo. E olha que impressionante, em 20 dias ele se alimentando com as cargas imediatas, deixa eu só arrumar aqui, com as próteses cargas imediatas, já com os dentes fixos, a diabetes dele desceu para 110. Então ele já começou a se alimentar bem, né? Alimentos ricos em proteínas, fibras, frutas, né? Então ele começou a ter uma alimentação um pouco balanceada juntamente com o tratamento que foi feito no médico e o tratamento que foi feito na clínica odontológica na Oral Sim Implantes. Então hoje eu encontro ele está super feliz, com a diabetes estável. Lógico, é uma doença silenciosa, tem que ir no médico sempre, tem que estar sempre indo no dentista também, tá bom? Então é uma história que aconteceu na clínica que eu queria passar para vocês. Então eu posso dizer, diabéticos podem realizar o tratamento sim, pessoal, para fazer um implante dentário, mas precisa de uma preparação. Antes de você submeter ao procedimento, nós dentistas precisamos conversar juntamente com o médico, com o nutricionista, para saber a real situação da saúde do paciente, não só a glicose, não só a diabetes, mas como um todo, pessoal. É muito importante a gente poder entender melhor com quem a gente está lidando, com o sonho do paciente, com a realidade atual que ele está vivendo, para nós devolvermos, né, a transformação do sorriso que ele tanto precisa e atingir a excelência, não é verdade? E então, falando aqui, juntamente com o médico, juntamente com nutricionistas, nós precisamos solicitar alguns exames que são importantes, tá bom? Como exames de sangue, exames de imagem, raio-x, tomografia, saber qual o remédio que o paciente está tomando atualmente, a dieta atual do paciente também é importante a gente saber, e realizar um bom planejamento cirúrgico, tá bom, pessoal? Entre as principais características de pacientes que têm diabéticos, esse é um fator predominante, um fator muito importante que um diabético precisa entender antes de enfrentar o tratamento com implantes dentários. Eles são descontrolados na questão de... Ele tem uma baixa resposta de cicatrização, de reparação. Tipo, dando um exemplo, machucou o braço, né? A resposta inflamatória frente a essa situação, ela é um pouquinho descontrolada, tá bom? E pode acontecer processos inflamatórios e processos de infecção, se a diabetes do paciente não estiver controlada, entendeu? Vamos lá. Então, antes de iniciar o tratamento, com os implantes, os exames de sangue são primordiais e serão solicitados a fim de avaliar a glicemia atual do paciente. Existem 2 tipos de exame, pessoal, que nós podemos realizar. O exame de glicemia em jejum, que pode ser realizado na clínica mesmo, com glicosímetro, na hora da avaliação clínica. Nós diagnosticamos naquele exato momento atual índice glicêmico que o paciente está naquele exato momento. Não é um exame preciso para fazer o tratamento com implantes dentários. Então nós dentistas temos que solicitar o exame de hemoglobina glicada, pessoal. Esse é o exame mais correto para o paciente fazer a tão sonhada cirurgia com implantes dentários, recuperar os dentes fixos e termos segurança da real, né, situação que o paciente está. Tá bom? É um exame mais correto. Olha que interessante, esse exame de hemoglobina glicada a gente consegue detectar uma proteína que tem no sangue do paciente
E a insulina, a glicose, a açúcar, ela vai acumulando nos glóbulos vermelhos do paciente e fica no sangue. E com esse exame de hemoglobina glicada, nós conseguimos detectar a real situação do paciente nos últimos 3 meses. Então é um exame mais preciso, é um exame mais correto de se fazer para o paciente não ter problemas de perder implante, se está alta, se está baixa, se a diabetes do paciente está controlada, para a gente enfrentar o tratamento com implantes dentários. Com o paciente controlado, medicado, a taxa de sucesso no tratamento é semelhante de um paciente saudável. Olha que notícia boa. Com um paciente controlado, a diabetes controlada, o paciente consegue fazer o tratamento tranquilo e tem uma resposta semelhante a um paciente saudável. Isso é importante. E o tratamento com implantes dentários depende de um fenômeno, pessoal. Para ter sucesso no tratamento com implantes dentários, o paciente depende, o implante, o organismo do paciente depende de um fenômeno super importante, que é conhecido como ósseo-integração. O que significa isso, pessoal? Ósseo-integração é a integração do implante com a estrutura óssea. Para que isso aconteça perfeitamente, o paciente tem que estar com a sua diabetes controladíssima ou mais próxima do normal, pessoal. E outro detalhe importante, o paciente tem que estar comprometido para fazer o tratamento com implantes dentários, tá bom? Com o uso correto da medicação, eles têm que estar cientes dos processos que ele vai passar, tá bom? Como a instalação dos implantes, que vai ter uma cirurgia, que vai ter que se cuidar por um período aí de 2, 3 meses, no período de cicatrização, vai ter que fazer uma dieta restrita em carboidratos para não alterar a diabetes. E importante, na medida do possível, alguns hábitos têm que ser controlados para pacientes com diabetes, porque senão haverá perda do implante dentário, pessoal. A instalação dos implantes ela é super tranquila, posso dizer a você, ela é segura e é de grande importância o acompanhamento, pessoal, do pós-cirúrgico do paciente, com a finalidade de acompanhar a cicatrização no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Então nós temos que estar junto com o paciente, nós dentistas. Na hora que o paciente terminou a cirurgia, passar os medicamentos, passar o pós-operatório, o que ele não pode comer, o que ele não pode fazer, evitar sol, evitar esforço físico. Então é um pós-operatório um pouquinho mais delicado para pacientes que têm diabetes. Mas se o paciente estiver com a diabetes controlada, estiver bem, estiver apta para fazer o tratamento com implantes dentários, saber dos processos que ela vai passar, que ela vai enfrentar, o sucesso é iminente, pessoal. Então, posso dizer a você que pacientes diabéticos podem fazer o tratamento com implantes dentários tranquilamente, desde que estejam saudáveis, tá bom? E respeitar o tempo de cicatrização. Quando a gente faz a cirurgia do implante, o motor do implante dentário, ele dá o torque desse implante que a gente coloca na estrutura óssea. E nós conseguimos detectar o tipo ósseo do paciente também nos exames de imagem, nos exames de tomografia, para passar para o paciente o tempo de cicatrização, tá bom? Tem pacientes que dá para fazer a carga imediata, em 24, 36 horas o paciente já sai com o dente fixo. Isso é sensacional, mas para pacientes que têm diabetes, nós temos que tomar mais cuidados, tá bom? Colocar uma prótese fixa em um paciente que tem diabetes, não respeitar o pós-operatório, não fazer um ajuste da mordida, não explicar para ele uma higienização correta. Então, nós temos que tomar cuidados. Seria fantástico, né, dar carga imediata, o paciente conseguir higienizar bem, entender a situação dos dentes fixos. Alguns casos, raramente, diabéticos que podem fazer a carga imediata. Não estou dizendo que não pode fazer. É muito raro, mas eu, por exemplo, já fiz e tive sucesso. Mas a gente tem que estar junto com o paciente, explicar para o paciente as etapas, todos os processos que eles vão enfrentar, tá bom? E olha que interessante. Para quem faz o tratamento na região superior, que é o protocolo dentário, né, que é a instalação dos implantes dentários, a gente instala os implantes, né, na arcada superior e na arcada inferior. Para a área superior, essa cicatrização ela pode chegar até 8 meses na área de cima, para pacientes que têm diabetes. Para pacientes que são saudáveis, a gente pede aí de 4 a 6 meses a cicatrização. Agora, para pacientes que têm diabetes, a gente
segura um pouquinho, vai com mais calma, espera cicatrizar mais. O que seria cicatrizar? Fazer a osseo-integração. O implante, quando a gente instala na estrutura óssea, ele precisa ósseo-integrar com a estrutura óssea, que é a cicatrização do implante dentário, tá bom? Então na parte superior pode chegar a 8 meses. Agora na parte inferior, podendo chegar aí de 4 a 6 meses. Para pacientes saudáveis, sem diabetes, nós conseguimos fazer até a carga imediata, tá bom? Mas para pacientes que têm diabetes, nós temos que respeitar alguns princípios. Pode chegar aí de 3 a 6 meses a cicatrização para não ter problemas futuros, tá bom? E o que é carga imediata, pessoal? Muita gente pergunta pra gente aqui na clínica, ligam, perguntam no Facebook. A carga imediata é quando nós conseguimos instalar os implantes dentários. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês, ó. Tá vendo aqui na região inferior? Ó. Nós instalamos aqui 4 implantes na região inferior. Em apenas 48 horas nós conseguimos devolver os dentes fixos ao paciente. Então, se o paciente tem algum dente mole lá na boca, está sangrando, não está legal, a gente consegue remover esses dentes, instalar de 4 a 5 implantes na região inferior, já moldamos no pós-cirúrgico, encaminhamos o paciente para casa, né, medicado, tudo certinho, já com o pós-cirúrgico na mão, sabendo tudo que ele tem que fazer. Em 48 horas ele volta para instalar uma carga imediata provisória, tá bom? Que ele vai usar no período de osseo-integração, que gira em torno aí de 3 meses, tá bom? Então, e outro detalhe, pessoal, na região superior dá para fazer a carga imediata, só que a estrutura óssea dos maxilares aqui na região superior é um osso mais poroso, então tem que tomar um pouquinho de mais cuidado na região superior. Mas dá para fazer sim, dependendo do caso do paciente, se ele tem bastante estrutura óssea, é muito importante. Eu não sabia que a parte de baixo é mais rápida, a Alessandra mandou aqui. A parte de baixo ela é mais rápida por ser uma estrutura óssea um pouquinho mais, como é que posso dizer, popularmente falando, mais dura, né? É um osso mais cortical. Então a gente consegue instalar os implantes dentários e o osso da mandíbula nos proporciona já instalar uma carga imediata em 48 horas. É super legal, né? Então o paciente já consegue voltar a sorrir, já consegue se alimentar bem e restaurar a alimentação com os dentes fixos. Às vezes o paciente está lá tomando medicamento, indo no médico, indo no endocrinologista e esquece da saúde da boca, da cavidade bucal. Porque às vezes ele não está conseguindo se alimentar bem. Às vezes ele não come os alimentos que são ricos em fibras, proteínas, frutas, porque os dentes atuais dele não proporcionam e os alimentos bons ficam de lado. Então a diabetes só aumenta e abaixa, e medicamento, entendeu? E após a cicatrização dos implantes, chega um momento tão esperado, né, fazer as próteses fixas. Ficou aquele longo tempo esperando cicatrizar, aquela ansiedade, que é normal, tá? E chega o momento exato da transformação do sorriso do paciente. Nesse caso, você já passou, vamos usar de exemplo aqui, o momento que nós estamos vivendo. Você já passou pelo período de cicatrização, está tudo ok, os implantes já estão ósseo integrados, está tudo ok, já passou pela parte mais chata, que é a instalação dos implantes, a parte que exige mais cuidado, tá bom? Aí nós chegamos na etapa de molde, né, na etapa de transformação do sorriso do paciente. Aí nós precisamos fazer algumas etapas, que são as etapas finais, e são as etapas mais gostosas de fazer, pelo fato que o paciente vê o resultado na hora. Que é molde, né, a gente faz as medidas da face, tira a cor do dente, escolhe os dentes, faz a prova dos dentes. Eu sempre peço aqui na Oralci Implantes de São Carlos para trazer alguém da família para olhar junto, escolher os dentes junto, para a gente chegar na excelência do tratamento. Às vezes o paciente sozinho tem vergonha de dizer que quer um dente mais escuro, ele quer um dente mais claro, ele quer um dente mais arredondado, um dente mais quadrado. Entendeu? A Alessandra mandou uma pergunta aqui. A minha sogra e meu pai fizeram um tratamento na Oralci em São Paulo. Parece que rejuvenesceram os 15 anos, 2 amaram. Olha que legal.
muita gente tem medo do implante, fala, nossa, será que eu vou conseguir fazer um implante? Será que dói? Será que eu vou conseguir enfrentar? Hoje as técnicas estão muito a favor do cliente, a tecnologia, nós estamos vivendo a odontologia moderna, isso favorece muito ao cliente a procurar ao dentista e fixar os dentes. E a Alessandra ali está falando, olha que legal, a minha sogra e meu pai fizeram o tratamento na Oral Sim de São Paulo, né, e rejuvenesceram, né, uns 15 anos, que interessante. E olha aqui outra pergunta da Ana Moreno, gostaria de saber se mesmo com a perda óssea pode realizar o implante. Olha, qual é o nome dela? Ana Moreno, aqui no meu computador não está aparecendo. Ana Moreno perguntou com a situação, vamos só terminar de responder a Alessandra aqui. É muito interessante essa questão de rejuvenescer. Os implantes dentários proporcionam estética, simetria da face, beleza. Então, isso libera endorfina, serotonina, ele libera a autoestima do paciente. Uma mulher voltar a passar o batom, o homem voltar para a academia, se sentir bem, isso é sensacional. O implante proporciona isso a todos, né? E posso dizer que diabéticos podem procurar a Clínica Oral Sim Implantes, que nós vamos transformar o seu sorriso. Ana Moreno que gostaria de saber, vou deixar aqui esse celular aqui para me acompanhar. A Ana Moreno perguntou aqui para mim se há possibilidade de fazer implantes mesmo com perda óssea. Nós temos que respeitar alguns princípios, viu, Ana? Nós temos que solicitar exames de imagem, exames tomográficos, exames de raio-x, para nós associarmos essa perda óssea com a altura do implante que será instalado. Muitos pacientes aqui conseguiram fazer os implantes mesmo com perda óssea, porque hoje existem implantes importados, implantes Colimorse, que proporciona isso para o paciente, mesmo com perda óssea, com uma altura óssea, consegue fazer os implantes dentários. Mas nós precisamos, né, fazer esses exames de imagem, precisamos ver a saúde do paciente, precisamos entender a real situação que ela se encontra para fazer esse tratamento com implantes, viu, Ana? Mas obrigado por participar da live. Nós estamos aqui, a Ângela. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Elisângela. Deixa eu ver aqui quem mais está na live. Valéria Ferreira, um grande abraço de Londrina. Vamos ver aqui quem mais. Mariane Alexandre, um grande abraço também para quem está curtindo a live. Aqui a Cristina mandou para mim aqui, tenho medo de fazer. Cristina Isaías. Um prazer estar aqui na live com vocês. Não precisa ter medo, Cristina, que nem eu falei aqui no vídeo, que nem eu estava falando aqui, a tecnologia, nós estamos vivendo aí a odontologia moderna, nós possuímos técnicas totalmente invasivas, onde o paciente pode fazer também a cirurgia dormindo, como a sedação consciente. Então não precisa ter medo, porque aqui na Oral Sim Implantes, principalmente, você pode vir que nós iremos fazer um planejamento diferenciado, entender a sua real situação, porque nós precisamos associar aqui o paciente também à necessidade do cliente, aonde ele quer chegar, qual o tipo de material que ele quer fazer. Então é importante, Cristina Isaías, você procurar uma Oral Sim próxima aí da sua cidade, para fazer essa avaliação, para nós termos esse diagnóstico em mãos, associar com as suas necessidades e transformar o seu sorriso. Tá bom? Lá vão te passar toda a confiança, toda a experiência da Oral Sim. Faz mais de 16 anos que nós estamos no mercado e eu tenho certeza que a senhora não terá medo para fazer o implante dentário. Tá bom? Obrigado por participar da live. Ela que escreveu que tem medo de fazer. Não, pode ficar tranquila, dona Cristina. Fica tranquila mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo perguntas. A Sabrina da Oral Sim de Moarama, um grande abraço. Vamos ver aqui, o Silvio perguntou. Aqui, deixa eu ver. Silvio Raboni, vamos lá. Doutor, existe alguma restrição para enxerto ósseo e diabetes? Sim, existe. Não é que existe restrições. Existe uma preparação para o paciente receber esse enxerto. Primeiro, precisamos solicitar exames, né, exames de imagem, exames de raio-x, tomografia. O exame de glicemia em jejum na hora da avaliação é importante, mas precisamos fazer o exame de hemoglobina glicada. Por quê?
Porque com o exame de glicemia em jejum nós conseguimos detectar só a real situação do paciente naquele momento, que é com aquele glicosímetro que a gente fura o dedinho, tá? Aquele a gente consegue só saber a diabetes do paciente no momento. Agora, se você solicitar juntamente com o seu dentista, com o seu médico, um exame de hemoglobina glicada e saber a real situação da glicemia sua nos últimos 3 meses, saber a real situação que ela se encontra, se ela tem oscilações, juntamente com um planejamento totalmente bem feito, cirúrgico, horário de cirurgia planejado, você vai ter sucesso, se tiver a diabetes controlada. Agora, se a sua diabetes estiver descontrolada, há um grande risco de você perder esse enxerto. E eu acho que não vale a pena a gente fazer por fazer. E o enxerto exige, sim, um planejamento diferenciado, uma cirurgia guiada, para entender melhor a real situação que você precisa desse enxerto. Se é um enxerto em bloco, se é um enxerto de preenchimento, então se é um enxerto só de tecido conjuntivo, que é de gengiva, então precisa entender a real situação que encontra. Mas vai numa Orocim próxima aí da sua cidade, tenho certeza que lá irão esclarecer todas essas dúvidas para você. Vamos continuar a live aqui, vamos ver se tem mais pergunta. Tá bom, então vamos lá. E a gente estava na etapa final aqui do tratamento, né? E quando o paciente chega naquela fase de instalar os dentes, aquela fase que ele ficou ansioso, tempo de cicatrização, nós estamos naquela etapa de moldagem, prova dos dentes, medidas de face, seleção de cor. É uma etapa muito gostosa da gente vivenciar junto com o paciente, que ele consegue ver a mudança perante as etapas. Então eu tenho muita satisfação, agradecer a Deus por ser dentista e poder ajudar os pacientes a transformar o sorriso. E quando nós entregamos a prótese para o paciente, instalamos os pininhos, colocamos a prótese fixa no paciente, o paciente está feliz, é aquela euforia, às vezes o paciente sai chorando da clínica, às vezes até a gente se pega chorando também, porque às vezes o paciente ficou 20, 30, 40 anos sem dente e ninguém chegou nele e falou, vamos colocar os dentes fitos. E na Orocim Implantes a gente consegue fornecer todo esse atendimento personalizado ao cliente. E a hora que a gente entrega essa prótese para o paciente, nós não podemos largar o paciente. Muito obrigado, Sr. José, tchau, tchau. Não é assim. Nós temos que acompanhar esse processo que o paciente está vivendo. É um processo novo para ele. Nos dentes fixos, ele pode morder a bochecha, ele pode morder a língua nesse período de instalação da prótese, de uso da prótese, quando o paciente instala a prótese e sai pela primeira vez da clínica. Então, o paciente com diabetes, nós não podemos machucar a gengiva, nós não podemos deixar ele morder a língua até ele aprender a mastigar com a prótese nova. Então, a gente tem que estar agendando esse paciente toda semana para a gente fazer uma continuidade de consultas para a gente ver como ele está conseguindo se adaptar com essa prótese. Então, a gente precisa ensinar passo a passo como higienizar os seus implantes. O cuidado é super redobrado para pacientes que têm diabetes. Pelo fato que, às vezes, ele não está conseguindo ali higienizar, não está conseguindo passar o fio dental, não está conseguindo higienizar com o irrigador bucal. Nós não podemos deixar inflamar os implantes, principalmente de pacientes diabéticos. Por quê, pessoal? Porque a resposta reparadora e a resposta de cicatrização perante uma ferida, ela é mais lenta do que um paciente saudável. Então a gente tem que acompanhar, né, o paciente até ele acostumar, até ele entender esse processo de renovação e transformação do sorriso. Eu acho muito importante. Elisângela Boer mandou uma mensagem aqui. É verdade ou é mito que pode acontecer rejeição dos implantes? Se for verdade, em quais situações acontece? Uma boa pergunta aqui da Elisângela. É uma pergunta bastante frequente aqui na clínica, aqui na Orocim Implantes de São Carlos. Eles me perguntam, doutor, tá legal, gostei do que você falou, é super interessante, mas eu não vou perder os implantes, não vai haver rejeição? Olha, Elisângela, eu posso dizer para você que diminuiu muito essa questão da rejeição, viu? Pelo fato de nós estamos vivendo a odontologia moderna, as técnicas são totalmente invasivas, mas eu tenho que dizer para você aqui
que o maior problema de rejeição em implantes dentários somos nós, dentistas. Somos nós. É uma verdade que eu tenho que dizer, tá bom? Se o implante rejeitou, 80% dos casos foi culpa do dentista, que não pediu um exame do paciente de sangue para saber qual é a real situação da saúde dele, se ele está com falta de cálcio, se ele possui uma osteoporose, como que está a diabetes dele, saber a real situação da pressão arterial, quais medicamentos ele toma. Então, para fazer um implante dentário, nós temos que entender a real situação que o paciente está. A saúde do paciente é muito importante antes de realizar os implantes dentários. Rejeição, sim, existe, tá? Mas não por conta dos implantes. Posso dizer para você que 20% é do paciente, que não limpou, que não higienizou, que não tomou cuidado, e 80% posso dizer para você que o problema de rejeição é do dentista, tá bom? Não sei se eu expliquei. Pode acontecer sim rejeições por negligência de não pedir exames, fazer uma cirurgia sem respeitar os princípios técnicos, os princípios biológicos, não fazer uma asepsia, não ter uma sala esterilizada. Isso eu posso dizer a você, se você está querendo fazer os implantes, você quer fazer os implantes com qualidade, procure a Oral-Sim Implantes aí perto da sua cidade, que você vai ter sucesso. Você vai fazer um tratamento seguro e sem rejeição no implante dentário. Respondi, Elisângela. Tá bom? Um grande abraço, obrigado por participar da live. Tá bom? Vou voltar aqui no assunto. Nós estamos na entrega da prótese do paciente, que nós não podemos deixar o paciente na mão, como a gente popularmente falando. Instalou o dente, obrigado, Sr. José, tal, não pode. Nós temos que acompanhar essa renovação do sorriso do paciente para ver como ele está se acostumando. Se não está machucando, se ele está conseguindo se alimentar. Eu acho que é super importante esse acompanhamento do paciente. E principalmente cuidado redobrado em pacientes com diabetes. Porque não pode ficar machucando, não pode estar acumulando alimento, porque lembrando, a resposta inflamatória, a resposta reparadora de pacientes com diabéticos, elas são mais lentas. Então é de grande importância, pessoal, a higienização correta dos implantes dentários, tá bom? Outro fator importante, terminamos o tratamento, fizemos aquele acompanhamento do paciente, já acostumou com a prótese, está conseguindo higienizar, está feliz, está saudável, ele vê a gente na rua, vê a gente no supermercado, ô doutor, estou feliz. Então isso é muito normal aqui na minha cidade de São Carlos. Quero mandar um abraço e um beijo para todos aqui de São Carlos que estão acompanhando a live. A gente encontra muitos pacientes em restaurante, em festas, a gente acaba encontrando esses pacientes, estão super felizes. Às vezes um paciente chegou lá na avaliação totalmente assim, sem autoestima. Hoje eu olho o paciente com os dentes fixos, eu não reconheço. Pintou o cabelo, passou batom, está totalmente diferente, com a autoestima lá em cima, isso é muito importante. Agora voltando ao assunto, instalamos o implante dentário, o paciente já passou por aquele processo de acostumar com a prótese, já entendeu que mudou o sorriso, temos que fazer a manutenção. Para pacientes saudáveis, não fumantes, de 1 em 1 ano, né, de 1 em 1 ano nós temos que fazer essa manutenção dos implantes dentários. Pacientes fumantes, temos que fazer essa manutenção de 6 em 6 meses. Pacientes que têm diabetes, temos que fazer essa manutenção de 6 em 6 meses também, tá bom? Nós temos que fazer uma limpeza e uma higienização e a manutenção dos implantes, ver se está apertadinho, ver se está regulado. Para avaliar também a vida útil dos implantes através de raio-x, exames de imagem, para saber a real situação que o implante e a saúde do paciente se encontram, tá bom? Eu posso dizer a vocês que foi um prazer estar aqui nessa live, trazendo novidades, trazendo aí notícias, falando um pouquinho da Oral-Sim Implantes, das técnicas que nós utilizamos. E posso dizer a você que a Oral-Sim Implantes ela tem 16 anos de mercado, é uma clínica odontológica que preza segurança, experiência, né? Ela atende o paciente da forma que tem que ser atendida, de forma humanizada, um ambiente aconchegante, né? Então vale a pena você conhecer a Oral-Sim Implantes
e transformar o seu sorriso através dos implantes dentários. Então você que tem diabetes, você que sofre com uma alimentação totalmente desequilibrada, você que não consegue se alimentar bem, se priva de alimentos saudáveis como proteína, fibra, frutas e não consegue mastigar, usa, né, a famosa dentadura, tá bom? Que pode causar feridas também. Isso é muito, nós temos que prestar atenção porque a prótese ela balança, né? E pode formar aftas, pode formar feridas e pode gerar um processo inflamatório. E de acordo com o Instituto do INCA, né, só aumentam os casos de câncer bucal na cavidade bucal. Então nós temos que tomar cuidado, né? Então na Oral-C Implantes você vai ter um atendimento personalizado, um atendimento humanizado e vai conseguir fazer o seu tratamento com implantes dentários. Eu agradeço a todos que participaram da live, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E vamos ficar em casa, vamos se cuidar, vamos se aproximar das pessoas que nós amamos, se reinventar, se inovar, e foi um enorme prazer, tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu sou o Dr. Rafael aqui da Oral-C Implantes São Carlos, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.